Aí, agora está gravando, né? Os dois assuntos que nós tratamos foram os sensores de temperatura, né? Basicamente a gente falou sobre sensor de temperatura. E aí a gente falou sobre o PT100 e sobre o Thermopar, tá? Bom, esses dois sensores de temperatura, o PT100, ele tem um funcionamento baseado em alteração de resistência, né? A gente viu, tem que usar ele lá como uma ponte de Wheatstone, equilibrada, tudo mais, né? E quando há o desbalanceamento, esse desbalanceamento vai ser proporcional à temperatura que nós estamos medindo. E o Thermopar, que funciona baseado no efeito Seebeck lá, né? Por conta da junção bimetálica de dois materiais distintos, dois metais distintos, tá? E além disso, nós falamos rapidamente sobre sensores de temperatura baseados em semicondutores, né? Que são o LM35, o Zener, até o nosso DS1820, né? Que também é um sensor aí um pouco mais complexo, né? Ele é um circuito mesmo integrado, né? Mas também é baseado em semicondutores, né? Então, Então, pessoal, foi o que a gente viu nas semanas anteriores, né? Mas esses sensores, a gente viu eles que eles são mais aplicados, né? Industrialmente, certo? A aplicação deles é para controle de temperatura em caldeira, coisa do tipo, né? Tomada de temperatura em linhas de, sei lá, de passagem de alguma coisa. Então eles são bem industriaisões mesmo, tá? A gente, né, a gente pode se deparar com a necessidade de monitorar a temperatura por conta em circuitos eletrônicos ou em sistemas eletrônicos, né, que não precisem, né, não tenham necessidade de utilização de equipamentos como termopares ou PT100, né, e aí a gente tem outras alternativas a estes sensores aí, ok, pessoal? Bom, pensando nisso, então, nessa coisa da gente ter que medir temperatura em projetos eletrônicos, eu conversei com o Daniel, né, sobre o que vocês estão vendo lá. Vocês estão vendo simulação em Proteus, né, na verdade. E aí surgiu a ideia de propor a atividade, né, de vocês construírem um indicador de temperatura utilizando o termistor do tipo NTC, que é o negativo temperatura coeficiente. Então ele vai abaixar a resistência dele em função do aumento da temperatura, ok? E por que o NTC? Porque ele é mais simples, mais fácil de achar, ele custa muito barato. Eu vou abrir aqui para vocês, né? Estou vendo umas outras coisas. Termistor NTC de 10K, ele custa 31 centavos, o de 5 milímetros, né? Eu trouxe um de 5 milímetros e o de 2 milímetros aqui, para vocês darem uma olhada. Deixa eu ver se é de 2 milímetros. Não. O de 2 milímetros. Eu trouxe o de 2 e o de 5 milímetros aqui, para vocês darem uma olhada, tá? E esse daqui é o mais comum, né? De menos 55 até 155 graus Celsius, na verdade, né? Ou 125 graus Celsius, tá? Então, pessoal, o que eu proponho a vocês como atividade, né? Como trabalho, na verdade, tá? O trabalho é vocês construírem um indicador de temperatura utilizando o NTC, o termistor NTC, tá? E o que eu quero que vocês me entreguem? O que eu quero que vocês me entreguem? Um circuito eletrônico contemplando a alimentação e demais componentes necessários para o funcionamento de um PIC. Então vocês vão ter que fazer esse cara aqui utilizando um PIC. Tá? Eu quero que utilize um PIC, eu não quero um circuito puramente analógico. Tá? Bem como necessário para tomada de temperatura, que é o próprio circuito do NTC, e indicação. Essa indicação pode ser por LCD, indicação por LED, indicação num display de 7 segmentos, do jeito que vocês acharem melhor. Tá? Quero também uma curva ajustada, se for necessário, para a utilização desse termistor. Tá? Então, vocês vão ver no datasheet lá que ele dá alguns valores de resistência em função da temperatura. Eu vou abrir o cara aqui com vocês, né? Eu vou abrir junto para a gente conversar sobre ele. Então, se vocês tiverem que fazer algum ajuste de curva,
eu peço que esse ajuste, esse arquivo, né, o PDF desse arquivo esteja contemplado no conjunto de documentos do trabalho de vocês. Quero também o script do microcontrolador que vai ser elaborado por vocês e, se necessário, o manual de instruções. Tá? Por que, se necessário, o manual de instruções? Porque se você fizer indicação por LED, né, você vai ter que falar para mim quais são os níveis de temperatura aí que está sendo indicado naqueles LEDs. Tá? Então, além de você dar indicação lá por LED, né, então, como se fosse uma barra de LEDs para indicar um aumento de temperatura, você vai ter que me falar de quanto em quantos graus Celsius, né, que os LEDs vão aumentando ali. Certo? Por exemplo, né, ou se tiver algum incremento que você tenha que fazer, sei lá, alguma opção que você tenha que entrar no microcontrolador para ajustar alguma coisa no sensor de temperatura, né, no indicador, vocês coloquem nesse manual de instruções também. Então, o manual de instrução, pessoal, ele não é uma coisa elaborada, não quero nada elaborado, eu só quero que vocês façam um indicador de temperatura utilizando o termistor NTC. Ok? Bom, além disso, nós temos uma outra regra para o nosso trabalho. Não vão poder ser utilizadas bibliotecas para esse sensor. Quem vai elaborar o programa e possíveis bibliotecas, não sei se vocês vão precisar de biblioteca ou se vocês vão fazer no próprio corpo do programa, mas quem vai ter essas bibliotecas, né, quem vai fazer essas bibliotecas são vocês. A não ser que vocês usem de LCD, aí vocês podem utilizar de bibliotecas aí que vocês tenham de LCD, né, para PIC, né, para o trabalho de vocês, mas só LCD, certo? Bom, dou indicação aqui também, né, o datasheet do termistor eu vou fornecer para vocês, tá? E vocês vão ter que considerar no datasheet o termistor NTC de 10K com faixa de medição de menos 55 até 155 graus Celsius. Beleza? Beleza? Bom. Beleza. Tá. O trabalho, então, pessoal, coloco algumas observações aqui até em caixa alta, porque são importantes, tá? Trabalho individual, ok? Quaisquer ferramentas podem ser utilizadas para o desenvolvimento. Então, vocês podem utilizar de simuladores, compiladores, etc. Tá? O único requisito é que o sistema seja feito em microcontrolador PIC. Vocês viram PIC com o Daniel lá em LB5, se eu não me engano, né, que o Daniel falou para mim. Então, eu quero que vocês usem de PIC. Raul, qual o PIC? O PIC que você quiser. Se você quiser usar o 16F628A, o 16F84A, o 18F45... O 628A não dá, ele tem comparador de tensão só. Qual? O 16F628A ele não dá, ele tem comparador, ele não tem leitor ADC. Ele tem sim. Tem sim, que eu já usei. Deu uma olhada no datasheet dele. Mas eu já usei entrada analógica nele sim. Tá? Então fica a critério de vocês, tá? Se vocês quiserem usar o 18F4550, 18F, o 16F677, qualquer microcontrolador que vocês queiram usar, vocês podem usar. Ó, eu tenho até os datasheet aqui no 628, ó. Quer ver? Não, é aqui. E ele tem entrada analógica sim, tá, Leonardo? Mas vamos ver juntos, tá? Vamos ver juntos aqui, ó. Esse é o 16F628A. Pin Diagrams. Ele tem aqui, ó, nos pinos 1, 2, 3, ele tem a AN2, a AN3, o AN0 está aqui na porta 17, a AN1, então são todas portas analógicas, tá? Se você olhar aqui também, ó, deixa eu procurar aqui... É que eu olhei aí, eu achei que não tinha. Quando eu olhei no PIC mesmo, ele tinha só o comparador. Ele lia a tensão analógica, mas fazia comparação. Ele não armazenava esse dado como uma tensão. Não, você pode configurar como comparador, né? Ou você pode configurar para porta analógica, tá?
Então, aqui, ó, ele tem as descrições do comparador, tá? Comparador, PWM, se você precisar. Ele tem PWM também, tá? Ele tem a saída CCP1 lá, né? Que você pode usar como PWM. Mas ele só tem uma porta PWM, tá? Mas ele também, cadê aqui, ó? IO port, sessão entrada e saída. Eu não lembro aqui. Ó, ele tem, se ele já tem voltagem de referência, né? É porque você já pode usar também a porta analógica. Deixa eu ver aqui onde é que ele está falando exclusivamente de porta analógica. Exclusivamente de porta analógica. Eu acho que ele não está falando aqui. General Description. Pode ser que use. É que no serviço eu usei para fazer ultrassom, então eu tentei usar o analógico e não tinha como. Não, mas ele tem sim que eu já usei. Periféricos, captura com serial communication, internal voltage referência, então se ele tem referência interna, ele pode ser usado sim como porta analógica. Aí eu já usei, viu, cara? Pode ir tranquilo que ele tem mesmo. Ele tem sim. São nessas portas aqui, ó. São 4 portas analógicas. É o AN0, AN1, AN2 e AN3, tá? Então são esses caras que você vai ter que usar. O problema é assim, se você tiver que usar uma referência externa, aí você vai ter que pegar aqui do 1, né? A porta 1 aqui e o terra. Ele tem esse daqui não tem um VRF mais ou menos, então não sei, tá? Mas ele tem porta analógica assim. Então, se vocês quiserem usar esse, mas se não, não quero usar esse, eu quero usar outro. Pode usar outro, fica à vontade, tá? É com vocês. Eu só quero que isso esteja descrito, na comunicação aqui, na documentação de vocês, tá? E vai estar descrito, né? Eu vou ver no circuito eletrônico que vocês estão implementando. Vocês podem fazer esse circuito eletrônico em EasyEDA, e eu quero o circuito mesmo, tá? Contemplando tudo. Eu quero no EasyEDA. É físico? Hã? Ou é simulado? Não, eu quero esquemático. Circuito eletrônico circuito eletrônico eu quero esquemático. Vamos colocar aqui para ficar claro. Esquemático. Vocês podem fazer no EasyEDA, vocês podem fazer no Proteus, vocês podem fazer aonde vocês quiserem. Eu só quero pegar o circuito eletrônico e entender o que vocês fizeram, certo? E também quero o script que vocês utilizaram, tá? E se vocês leram valores de tensão lá, né? Porque tem algumas equações aí para NTC que levam em consideração a resistência dele, né? E aí tem uma curva logarítmica que você tem que levar em consideração, porque ele não é linear. Vocês já devem ter usado termistor aí, já devem ter ouvido falar termistor, que ele não é linear, tá? E aí eles levam em consideração a resistência e não a tomada de tensão ali, certo? Se vocês fizerem isso, tiverem que fazer uma curva ajustada, né, com base no datasheet, eu quero essa curva, o documento com essa curva e a equação que vocês utilizaram. Se foi uma equação logarítmica, se foi uma equação de grau 20, sei lá, grau 6, não sei, grau 3, eu quero ver isso daí. E se vocês precisarem fazer um manual de instrução, porque a indicação é por LED, coisa do tipo, façam um manualzinho de instrução, né, bem basiquinho, e mandem para mim, ok? Ficou? Tranquilo, assim, em questão ao uso aí, mas acho que usar o PIC vai ser um pouco mais complicado. Ainda que eu tenha contato no serviço, mas acredito que bastante aluno aí não consiga ser tão fácil assim. Vocês tiveram aula de PIC durante o curso, né? A gente fez em Arduino, no finalzinho que ele passou um pouco de PIC. Bom, dê uma olhada aí então, vocês vão ter que dar uma caçada então em como utilizar PIC. Eu tenho algumas aulas lá no meu canal do YouTube, tá? Mas eu prefiro... E assim, o professor, quando a gente fez laboratório de microcontroladores, foi com o Scarcelli, não foi com o Daniel. Então o Scarcelli, ele passou pra gente tudo em Arduino. Acho que foi só 1 ou 2 aulas só de PIC, o resto foi tudo em Arduino. Isso, o Daniel que passou no laboratório, o Scarcelli nem passou o PIC na aula. Então vocês não sabem mexer com PIC.
Resumindo, não. Eu ainda sei porque o serviço eu uso, mas acredito que a turma não consiga ser fácil de fazer. Tá, então vamos fazer um combinado. Vocês podem usar o Atmega, certo? Vocês podem usar o Atmega, o 328P, que é o microcontrolador do Arduino. Só que eu quero um circuito, eu quero que vocês façam um circuito utilizando o microcontrolador Atmega. Pode ser? Pode, mas se quiser, mas vai manter o pico, vai ter que só um só. Não pode fazer com nenhum nem com o outro. Você prefere fazer em pique, é isso? Porque eu já tenho meio que pronto. Mas se você tem meio que pronto, então não passa pro pessoal, tá? Se você vai usar pique, então você me manda em pique, beleza, tudo bem. Você tem as suas vantagens aí. Mas então, de um microcontrolador... então eu vou colocar aqui, circuito eletrônico esquemático contemplando alimentação e demais componentes necessários para o funcionamento de um microcontrolador Atmega ou PIC. Certo? Modelo a sua escolha, bem como necessário para tomar temperatura. Tranquilo? Tranquilo? Então tá. Eu não quero circuitinho de... Como é que chama aquilo lá mesmo? Aquele simuladorzinho lá? Que simulador? Aquele simulador de Arduino. O Tinkercad. Eu não quero aquilo. Mandou aquilo lá, é zero. Tá? Eu quero que vocês estão no último ano de engenharia, eu quero dar a situação problema para vocês pensarem mesmo e utilizarem programas para elaborar circuitos e pensar em soluções. Tá? Não pegar uma coisa pronta, ligar fiozinho lá e apresentar uma placa cheia de fiozinho para mim. Eu quero um esquemático e um script. O interessante para mim, pessoal, eu vou até voltar aqui, é o esquemático e o script. Eu vou avaliar vocês com base nessas duas coisas. Se vocês estão usando a Atmega ou o PIC, aí problema de vocês. Não vou opinar então. Eu queria PIC, né, mas pode ser Atmega também. Tá? Só que aí vocês vão ter que fazer o circuito correspondente para cada um dos microcontroladores, que não muda muito, tá, pessoal? É basicamente vocês fazerem a alimentação lá, não precisa nem pôr reset, e ligar o cristal. Né? E aí tá pronto o circuito do teu microcontrolador. Só que você vai ter que ter uma tensão ajustadinha de 5 volts, então vocês vão ter que fazer um circuito de ajuste de 5 volts aí pro teu microcontrolador, tá? Então vai ter que usar lá um LM7805 para deixar a tensão bem ajustadinha. Não pode ter ruído, então vocês vão ter que ver o circuito do do 7805 para supressão de ruído, né? Como é que faz isso daí? Eu acho que vai ter que olhar no datasheet dele. Vocês vão ter que caçar informação. Vocês vão pegar o valor de tensão ali do termistor. Vocês vão ter que ver como é que vocês vão pegar esse valor de tensão aí, né? Para as portas analógicas do Arduino, a impedância dessas portas não influenciar na leitura. Então tudo isso eu vou avaliar, tá? No esquemático de vocês. Ficou claro aí, pessoal? Ficou sim. Senhor, só tem uma dúvida. Quanto tempo vai ter que fazer isso aí? 2 semanas. 2 semanas. Porque eu estou passando trabalho agora, aí semana que vem é semana livre, né? E na outra semana aqui, dia 18, vocês entregam. Pode ser? Por mim, pode. Por mim, fazer não pode. E o resto do pessoal aí? Pode ser? Se tiver votação aí, a maioria achar que precisa de mais prazo ou menos prazo, a gente pode votar e entrar num acordo, tá? Eu acho, se vocês sentarem uns 2 dias bem pegado aí, vocês conseguem fazer. Uns 2 dias à noite, aí à tarde. Acho que vocês conseguem fazer sim. Não é bicho de 7 cabeças não, tá? Pode ser então até dia 18? Então isso daí era uma coisa que eu ia conversar com vocês. Nós já conversamos. Prazo 18 de outubro de 2021.
Tranquilo? Isso já era uma coisa que eu ia conversar com vocês sobre o prazo. Eu já tinha pensado em 18 de outubro, então vai ficar, tá? Então, pessoal, para vocês terem uma noção do que é o termistor e tudo mais, né? Eu peguei um termistorzinho lá na escola. Eu peguei dois, na verdade, né? Eu peguei um NTC de 2mm, os dois são de 10K, tá? Eu peguei um de 10mm, de 5mm, desculpa, e peguei um de 2mm, tá? É interessante, pessoal, porque por que eu quis fazer isso, né? Eu não sei se vocês já tiveram curiosidade, eu tô abrindo o Droidcam aqui, tá? Pra gente colocar a câmera para eu mostrar o circuitinho para vocês. Espera aí. Eu não sei se vocês já viram sensor de temperatura de carro. Aquele que vai na válvula termostática. Eu não sei se vocês já tiveram uma curiosidade, né? Aí mais uma vez eu tive que abrir lá, trocar a válvula termostática do meu carro. E aí peguei o sensor de temperatura que vai dentro da válvula termostática, abri e estava lá um NTC. Era um NTC de 10K que eu paguei R$100 só por encapsulamento e um termistor de 10K lá, tá? Então, ele é utilizado em diversas aplicações, tá? Não é só aplicaçãozinha. A gente acha que é bobo, né? Um termistor é bobinho. Não, ele é utilizado em muitas aplicações, tá? Por isso que eu quis utilizar eles para fechar esse assunto de temperatura nosso, certo? E aí eu trouxe para vocês aqui, o termistor, o NTC de 10K. Eu acho que vocês estão conseguindo ver aí, né? Opa, deixa eu aumentar essa tela aqui. Aí. É um termistor de 10K, né? E esse daqui é o de 2mm. É o que tem lá na válvula termostática do carro, certo? Pelo menos no carro que eu tinha na época era, tá? E também trouxe, o de 5mm. Ele é de 10K também, tá? A resistência dele, a referência de resistência dele é em 25 graus e tem 10K, certo? E também, né, para complementar o circuito aí, eu peguei um resistorzinho de 3K. Pode ser de 10 também, né, é mais recomendado, tal, para fazer o nosso divisor de tensão aí, tá bom? Bom, e além disso, pessoal, eu peguei uma fontezinha aqui, fonte de celular mesmo, tá? Essa fonte aqui, ela é de 4.3 volts. Fonte antiga de celular, tá? Bem antiga. Cortei as pontinhas aqui, e coloquei dois terminaizinhos para ficar mais fácil da gente ligar, para eu mostrar para vocês o funcionamento desse cara. Não lembro se vocês já viram, não sei, né? Se vocês já viram ou não, mas eu fiz a fontezinha aqui para ficar melhor. Pode ser de 5 volts, eu acho que é bem mais fácil do que 4.3, que é muito específico, tá? Então o que eu vou fazer, eu vou ligar esse cara aqui, essa fonte, eu vou ligar ela. Eu vou ligar ela aqui na tomada. Aqui, tá? Aqui nós temos a nossa tensão de 4.3 volts, certo? E eu fiz uma série aqui do termistor com o resistor de 3K. Eu tenho aqui um resistor de precisão, tá? Que eu costumo usar resistor de precisão. Então eu tenho um resistor de precisão. Vou ligar o positivo aqui no começo da minha série, né? E o negativo no final aqui. Beleza? Tá aqui, tá? E o objetivo então é ver a variação de tensão no meio do meu divisor de tensão, e essa informação pode ser útil para vocês, né? Para levantamento de dados ali, para vocês tratarem os dados, tá? No software de vocês, no sistema que vocês vão fazer. Como vocês vão fazer, eu vou repetir. É livre, tá? Vocês que sabem como vocês vão fazer. Então, olha só, eu vou colocar esse multímetro meu, um multímetrozinho MIPA, simplesinho, mas dá pra gente ver bastante coisa, tá? Então, vou colocar aqui o negativo, positivo aqui. Então, nós estamos tendo lá uma leitura de tensão de 2,33 volts, estão vendo? Tá? Conforme eu coloco a mão aqui, vou colocar a mão aqui,
aumentar essa temperatura, nós vamos tendo um aumento ali da tensão. Por quê? Vai caindo essa resistência, e aí conforme vai caindo essa resistência, nós vamos tendo uma alteração de tensão aqui, tá? Olha lá. Coloquei minha mão lá, né? E se eu tirar, a temperatura vai tender a baixar, né? E a gente vai ter uma variação aí da tensão conforme a temperatura vai mudando, certo? E tem a mesma coisa acontecendo se eu pegar um termistor que é de 10K também, mas ele é maiorzão, tá vendo? Ó, é de 5 milímetros. E ligar aqui. Certo? Vou pegar o negativo e positivo aqui, ó. Tá vendo? Esse daqui ele variou, tá diferente a tensão aí, né? Mas se a gente colocar a mão aqui, ó, a gente também vai ter variação na tensão aí, com base na variação de temperatura. Tranquilo? Bom, o que vocês provavelmente vão utilizar aí no sistema de vocês é esse cara aqui, ó, tá? Que é o de 5 milímetros, certo? Por que eu estou falando que esse daqui é o que vocês provavelmente vão utilizar? Eu não quero que vocês comprem nada, material nenhum, tá, pessoal? Eu quero que vocês façam tudo no computador de vocês, na casa de vocês, com as ferramentas que vocês tiverem. Só me interessa, vou repetir, só me interessa o esquemático e o script de vocês, tá? Mas por que eu falo que é esse daqui que provavelmente vocês vão levar em consideração? Porque o que eu estou passando para vocês, que é o datasheet desses caras, né? Então, o fabricante... Espera que eu estou desligando aqui minha parafernália. O fabricante, ele vai lá e ele faz esses termistores, né? E aí ele faz diversos tipos de termistores, né? De 2K, de 5K, enfim, né? Da resistência aí que for pertinente para vocês, ele faz, né? E aí, aqui, eu vou fechar esse cara aqui. Aqui, ó, eu vou fornecer para vocês, além desse material aí que a gente conversou, né? Além dessa descrição aqui da atividade, eu vou fornecer também o datasheet para vocês. Tá aqui. O datasheet para vocês. Eu cacei ali, né, os fabricantes de termistor. Achei os NTCs. Ah, esse daqui, desculpa, ele é de 2,5 milímetros. Tá? É o de 2,5 mm. Certo? Não é o de 5, perdão, hein? Então, o de 2,5 mm aqui, pessoal, ó, tá vendo? Ó, é que nem o primeiro que eu mostrei. Tá? Esse cara aqui, ele vai ter algumas coisinhas interessantes aqui, né? Ele tem algumas informações de, por exemplo, a resistência aqui, um fator B, né? Que vocês vão procurar aí o que é esse fator B, né? Mas ele já dá o fator B aqui para resistores de 10K de 1% aqui, né? Termistores, tá? E ele traz uma tabela aqui bastante interessante. Pela descrição aqui, né? Esse daqui não é... Pela descrição aqui, que vocês podem ver aqui em cima, ó, vai ter a descrição aqui de cada um, né? Tá vendo? Ó? Vai ter a descrição aqui de cada um. O de 10K que a gente vai pegar é esse daqui, 7871 103, né? Então, esse cara aqui, ó, é esse daqui. Quer ver? Tá aqui, ó. É esse cara aqui que a gente vai se basear, certo? E vocês vão perceber, né, que ele tem o range de temperatura que eu pedi lá no trabalho, de menos 55 a 155. Eu fiz propositalmente para vocês terem essa tabela aqui como base para vocês, tá? Então, olha, nessa tabela vocês já tem algumas informações interessantes aqui, né? Que ele traz o valor nominal da resistência aqui com base numa temperatura, né? Que dá para fazer, sei lá, um ajuste de curva aí, né? Tô dando a dica, hein? Dá para fazer um ajuste de curva aí, considerando um determinado resistor, né? Calcula lá no divisor de tensão qual vai ser a tensão e você tem um valor de tensão em comparação com uma temperatura, né? E aí você traça a curva, tira a equação disso e pau na máquina. Ou se não,
você pode ter um valor de resistência aqui e coloca na equação, né, que vocês provavelmente vão encontrar aí na internet, né, a equação para cálculo de temperatura com termistores NTC. Eu esqueci o nome do senhor que elaborou essa equação. Equação termistor NTC. Eu não lembro o nome. Ah, Steinhardt. Né? Vocês vão achar bastante essa equação aqui de Steinhardt, né? E ela leva em consideração aqui uma função logarítmica, né? Mas vocês vão perceber que ela leva em consideração esse B e ela calcula uma resistência, tá? E depois você tem que converter essa resistência em temperatura e aí dá para vocês chegarem em alguma temperatura com base nesse datasheet aqui que eu estou fornecendo para vocês, tá bom? Mas se vocês quiserem pegar, Raul, eu não quero isso, função logarítmica pode me atrapalhar, sei lá, eu quero fazer o ajuste de curva, tirar uma equação e usar essa equação no meu microcontrolador. Posso? Pode, fica à vontade, dá certo também porque eu já fiz, tá? Então, fique à vontade, o método de vocês eu não questiono, só quero ver se está certo ou não. Tudo bem, pessoal? Professor, no caso do microcontrolador, se eu for usar logaritmos, eu tenho que usar uma biblioteca de matemática. Eu posso fazer um cálculo. Pode? Pode. Isso pode, tá? Ou se você não quiser usar a biblioteca, também dá. Uhum. Mas aí você tem que fazer um levantamento de dados, né? Pegar os dados desse cara aqui, pegar os dados desse datasheet, com base no resistor que você vai estar usando no divisor, você vai ter que levantar uma curva, né? E você não precisa fazer experimento nenhum. Você consegue pegar os dados daqui mesmo, saber quais as tensões de saída que a gente vai ter, plotar isso num gráfico e fazer um ajuste de curva aí. Provavelmente vai ser polinomial, né? Um grau 3 igual grau 4, não sei, tá? E usar essa equação lá dentro do teu microcontrolador. Tudo bem? Aí fica a teu critério, tá? Tá, Malandrinho? Não, é que eu perguntei se for da biblioteca para usar só LCD, mas falei que se for usar o nome natural tem que fazer a biblioteca. Isso, aí vai ter que usar outra biblioteca. Aí fica tranquilo, pode usar que eu vou entender também lá no programa que você está usando a função math porque precisa para calcular o logaritmo, tá? Mas às vezes pesa o programa e tal, aí dá para usar outros métodos aí. Eu acho que não pesa não, porque só vai escolher a temperatura, a tensão, né? E mostrar o valor. Como é um programinha simples, né? Vocês só vão monitorar a temperatura, então não pesa. Mas se fosse um programa mais elaborado, alguma coisa mais elaborada, aí talvez poderia pesar. Mas tudo bem, pode usar, tá? Pode usar. Beleza, pessoal? Pessoal, ficou claro aí para todo mundo qual que é o trabalho? Tem algum questionamento, alguma divergência? Raul, vocês falaram do PIC, né? A gente não teve aula de PIC, uma pena, viu? Porque vocês iam gostar bastante de mexer com PIC, é bem gostoso. Mas não tem problema, a gente usa Arduino aí. Mas ficou claro para todo mundo? Alguém tem mais alguma divergência? Não, tranquilo, professor. Tranquilo? Então, beleza, pessoal. Então, esse daqui era o fechamento do tema, tá? O tema é sensor de temperatura, e aí vocês fazem esse projetinho, tá? Eu alinhei isso com o Daniel, né? Na verdade, eu ia pedir uma simulação para vocês, utilizando PIC e Thermopar, né? Porque ele falou que estava utilizando. Mas como ele já está usando muito Thermopar lá, então eu quis puxar uma coisa mais prática, mais do cotidiano de vocês, para vocês terem um contato maior aí com a parte de projeto, tá? Então, ficamos combinados assim. O prazo, eu já vou colocar no Moodle esse material, tá? São só duas coisinhas. É esse descritivo aqui do projeto e o datasheet aqui, a folha de dados. Vocês já sabem qual que é o cara que vocês vão ter que usar, né? É esse cara aqui, ó, tá vendo? É o 103F001, tá?
Então depois vocês deem uma olhada nele aí e façam o que vocês têm que fazer, considerando esses menos 55 até 155 graus Celsius para construir o indicador de temperatura de vocês. Beleza, pessoal? Beleza, Raul. Falou? Então, ó, se vocês tiverem alguma dúvida, eu deixei meu e-mail, vocês podem mandar mensagem no Instagram, podem mandar mensagem no Moodle que eu vejo lá, tá bom? Qualquer dúvida que tiver, vocês mandam mensagem. Falou, pessoal? Então, um abraço e até a outra semana. Semana que vem a gente não tem aula, tá semana de saco cheio. Até mais. Fechou, até mais. Abraço. Tchau, tchau. Falou, Raul. Boa noite. Falou. O Rafael, o Rafael, meu orientado, ele tá aí, né? Você tá aí, Rafael? Boa noite, João. O Rafael Montargil, né? Esse Rafael é o Montargil ou é outro Rafael? Acho que é outro, né? Bom, depois eu mando mensagem pra ele. Rafael? Eu acho que esse daqui dormiu.